Você que tem a sua Bíblia, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. Esses últimos meses, Deus tem falado muito ao meu coração para falar sobre o Espírito Santo. A gente liga a televisão, a gente vai nas redes sociais, e você, a cada dia que você vê as notícias, não estou falando notícia do mundo, eu estou falando de notícias do cristianismo, da igreja, e você fica envergonhado das coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, das coisas que estão acontecendo em cima do altar. É por isso que Deus tem falado muito ao meu coração a necessidade e a importância do Espírito Santo na igreja. Porque o que está acontecendo é dentro do que nós vamos ler aqui, ó. Esse ladrão aqui não é o ladrão que às vezes entra numa casa, leva uma TV, leva um pertence. Esse ladrão aqui que está sendo referido aqui é Satanás, que está entrando dentro das igrejas e tem roubado do principal, que é o anjo da igreja, a direção e a sabedoria da palavra. E quando o líder deixa esses 3 itens que nós vamos ler acontecer, toda a igreja perece. Porque quando acontece uma coisa na igreja, que você crê num Deus vivo e crê na palavra que liberta, você não aceita e você não fica. Você tem que tomar uma decisão. Porque a salvação ela é individual. Você não pode perder a sua salvação por causa do seu líder, por aquilo que ele defende para não perder membros. Hoje muitos não se preocupam com a palavra. Hoje os líderes estão preocupados com aqueles membros de condições financeiras na igreja. Para não perdê-los, eles fazem aquilo que o agradam. É melhor você agradar a Deus e aborrecer o homem. Não adianta você agradar um homem e aborrecer a Deus, porque um dia a conta vai chegar. E eu sempre brinco, a fatura vai chegar. É muito bom quando a gente compra. Mas um dia, a fatura vai chegar. Ou pelo correio, ou pelo e-mail, e você vai ter que pagar. Porque se não pagar, tem a punição. E assim é Deus. Tem líderes que estão brincando, e a fatura vai chegar. Amém? Então vamos ler. O ladrão vem, olha só, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Agora olha a igreja que tem o Espírito Santo e a palavra. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem é as marcas do verdadeiro avivamento. Primeiro eu quero falar dessas 3 palavras ali: roubar, matar e destruir. Irmãos, nós estamos aqui diante de pessoas inteligentes e capacitadas por Deus. E o principal, Deus deu a cada um de nós
o Espírito Santo. Só que o nosso adversário, conhecido como Satanás, ele não está preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora, irmão. Porque a Bíblia diz que o mundo já é no maligno. Cada dia que você olha lá fora para o mundo, você fica horrorizado. Mas quando você olha para dentro da igreja, que é considerada a noiva, o corpo de Cristo, você fica muito mais horrorizado pelas coisas que estão acontecendo. O homem chegou ao ponto de não ter mais respeito pelo altar que é consagrado a Deus. Todos nós que aqui estamos, eu quero que você preste atenção. Todos nós que aqui estamos, erramos, pecamos, porque somos homens. Somos sujeitos a falhas. Mas eu quero ensinar para mim e para você que erros gravíssimos, como muitos líderes estão cometendo em cima dos altares, nós não praticamos. Porque eu e você estamos aqui, aprendendo todos os dias a verdade, que é a palavra. Todos nós que aqui estamos esperando o grande dia do verdadeiro avivamento. O que é o avivamento? É o manifestar pleno da glória de Deus. Mas isso só vai acontecer quando nós, como igreja, nós estamos no plural, todos que é considerado igreja de Cristo, tomar a posição. Então o que está acontecendo? O ladrão está entrando dentro da igreja, que é Satanás, roubando a direção do líder de focar a sua mente e o seu coração pela palavra, e dando a ele outras estratégias para atrair a atenção do povo. Eu pergunto para você aqui, me mostra dentro da Bíblia, ou me mostra dentro da história de todo o cristianismo, aonde Jesus inventou alguma moda para chamar a atenção de alguém. Você já reparou que a Bíblia fala mais do inferno do que no céu? Você já leu isso? Você já parou para pensar? Jesus não inventava moda. Ele era objetivo naquilo que ele falava e ensinava. Irmão, se você for observar os 3 anos que Jesus foi preciso para concluir o seu ministério, Jesus falava pouco, mas quando ele falava, as coisas aconteciam. E o que está acontecendo hoje? Hoje o homem fala mais do que Deus. E eu creio no meu pensamento, você não é obrigado a acreditar no que eu vou falar, é o meu pensamento. Hoje Deus continua da mesma forma. Ele fala pouco, mas quando ele fala, ele cumpre toda a sua
palavra. Porque hoje o homem quer tomar o lugar de Deus. E o que está acontecendo aqui dentro do que nós lemos? O homem está roubando o lugar que pertence a Deus. Qual é o lugar que pertence a Deus? O altar. Só que hoje, o homem rouba a presença de Deus e coloca ele ao final da fila. Segundo, matar. Quantos líderes estão matando a igreja espiritualmente? Dizendo, você pode beber, você pode adulterar, se a sua esposa não te compreende, você pode ir numa casa noturna, arrumar uma parceira extra. É o que você tem visto. A liderança matando a igreja espiritualmente e fisicamente. Existem muitas pessoas que estão dentro de algumas denominações e elas estão indo para o inferno, acompanhando as instruções que fogem o padrão bíblico. Você dá mais ouvido ao seu líder do que à palavra. Dando continuidade. Isso ele mata. Primeiro, o que ele faz? Ele rouba a sua atenção da verdadeira palavra. Depois ele vem e mata você espiritualmente. Por que tem muita gente que tem parado de vir na igreja? Irmãos, tem gente que não gosta de ouvir eu pregar. Eu vejo isso. Mas enquanto Deus me der a vida e me permitir estar aqui, nós vamos ouvir a verdade. Porque o que você está ouvindo serve para mim. Porque antes de eu passar a palavra para você, Deus me corrige em casa primeiro, depois corrige aqui de novo, para aprendermos. Sabe o que está acontecendo? As pessoas hoje estão aceitando ser enganadas. E outra coisa, destruídas. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo seu próprio líder? O que você deve estar pensando assim? O que esse meu irmãozinho pequenininho está falando para mim hoje? Se ele nem é o pastor titular da igreja, que autoridade ele tem para falar desse jeito? Estou te falando a realidade que está acontecendo, que às vezes os seus olhos não estão vendo. Porque às vezes a escama dos meus olhos precisa ser tirada. E como vai ser tirada? Quando eu e você aceitar a verdade que está sendo nos ensinada. E vidas estão sendo destruídas dentro da igreja. Por quê? Porque vai buscar orientação no seu líder e ele não tem o caráter adequado para te orientar, para te instruir. Como que um pastor separa de uma esposa e casa com outro e compartilha no mesmo altar com a ex-esposa, com a nova esposa? Ele pode chegar perto de mim e me orientar acerca de família. Qual é o seu caráter? Ele vai me instruir de que forma? Ele vai destruir a minha vida, a minha família,
a sua vida, a sua família, porque este é o propósito de Satanás. E isto está acontecendo em muitas igrejas. O avivamento só vai acontecer quando a igreja de Cristo reconhecer que a palavra que traz mudança não é entretenimento. Quantas igrejas ontem fizeram o culto do Halloween, entraram na igreja fantasiado de zumbi, de bruxa, sendo que o dia é hoje, né? É hoje que é comemorado 2 ou ontem? 31. Quantas igrejas? É dia de comemorar mortos. A Bíblia diz: deixa os mortos sepultarem os mortos. Só que as igrejas estão cultuando aqueles que já morreram. E aquele que vive e reina para sempre não está sendo mais cultuado. Porque Satanás está entrando na igreja e infiltrando estas 3 coisas. Entra lá, roube a atenção deles. Tira a atenção de Jesus. Coloque a atenção numa apresentação. Coloque a atenção deles num cantor. Coloque a atenção deles no pastor. E no principal, vocês tiram deles o foco que é Jesus. Irmão, tem muita igreja que não fala mais o nome de Jesus. É só você olhar na rede social, irmão. Você que luta pela verdade, começa a pesquisar. Muitas igrejas não estão preocupadas para onde você vai. Ela não está preocupada. Eu ouvi uma coisa ontem muito importante, no culto que a missionária Alessandra pregou ontem. Até enquanto a cova está aberta, Jonathan, a gente tem oportunidade. Mas depois que você passa da cova, acabou a oportunidade. E tem muita gente que está dentro da igreja, que ele já passou da cova. E está perdendo a oportunidade que todo dia Deus nos dá. Quando você vem na igreja, é uma oportunidade que Deus te dá. Aí Satanás vem e fala assim: não, você ainda está novo, aproveita mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque Jesus vai te dar a oportunidade. Aproveita mais a vida, que amanhã, quando você estiver mais velhinho, é só você pedir perdão que você vai para o céu. Então vamos lá. Agora a segunda parte. Aqui o que o diabo representa o ladrão. Agora Jesus: eu vim para que tenha vida. Eu pergunto para você: qual é a vida que Jesus tem para mim e para você? Nós vivemos num mundo de violência? Sim. Desigualdade? Sim. Falta amor? Sim. Mas se nós tivermos Jesus na nossa vida, ainda teremos prazer em viver. Dentro daquilo que Ele projetou de vida para cada um de nós. Porque a Bíblia vai dizer: se eu crer nos profetas, nós vamos o quê? Prosperará. Então nós vamos o quê? Desfrutar do melhor que Deus criou. Jesus veio para nos dar vida, irmão. A vida aqui e a vida eterna. Só que nós temos que ter o quê? Compromisso
e a tenha com abundância. O que é abundância? É você ser pleno da presença de Deus, irmão. Tem gente que olha abundância, prosperidade, ele só viste o dinheiro, né? Porque a mente dele está sendo tão manipulada por causa do dinheiro, que ele acha que ser abençoado por Deus é só ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem dinheiro, dá tudo para estar no meu e seu lugar. Tem gente que tem dinheiro, tem que se dopar para conseguir dormir. Mas a abundância que Jesus está nos ensinando é da sua presença. É a presença do Espírito Santo, que quando vier os dias difíceis, você vai sobressair, porque você tem abundância do Espírito Santo. Irmão, dinheiro não compra tudo. Ele compra algumas coisas, mas o direito de entrar no céu ele não compra. Porque o passaporte foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. E quando ele ressuscitou, antes de ir para a glória, ele falou assim: eu vou para o Pai vos preparar morada, porque lá há muitas moradas. Quem vai morar lá? Os lavados e remidos pela palavra. A introdução. As marcas do verdadeiro avivamento nesta última hora estão visíveis na vida de milhares de homens e mulheres de Deus, que tem o desejo de viver uma vida em comunhão com Ele. O avivamento só vai acontecer aqui em todas as igrejas, quando nós, como igreja, assumir a comunhão com Deus. Não existe avivamento sem comunhão com Deus. Barulho não traz avivamento. Igreja cheia não traz avivamento. Pastor eloquente não traz avivamento. Pastor com teologia não traz avivamento. O que traz avivamento para a igreja é comunhão com Deus. E como adquirimos comunhão com Deus? A palavra, lendo a palavra. Porque a palavra vai nos moldar, vai nos libertar, vai nos transformar. É pela palavra que o avivamento vai acontecer nos últimos dias. Tem muito cristão que está esperando melhora nesse mundo. Irmão, cada ano que se encerra e se inicia é o passo para o fim. Mês passado, agora eu completei mais um ano de vida. É mais um passo para mim aproximar da cova. E eu tenho que mudar. Porque eu não sei o prazo de vida que eu tenho. Eu não posso me acomodar. Porque cada ano que se passa é o passo para a cova. E nós temos que nos preocupar com a comunhão com Deus. Primeira coisa que representa o avivamento. O que significa ou o que é o avivamento? Avivamento significa despertar.
A igreja em geral está dormindo espiritualmente. Irmão, eu vou falar aqui, vocês vão, depois tem muito irmão que vai comentar, que vai falar. Sem brincadeira, tem igreja hoje que ela está parecendo que ela pertence à múmia. Entra na igreja e fica mumificado. O que é ser mumificado? Parece que o Satanás coloca ali na entrada da igreja vendas na boca. Ele entra mudo e sai calado. Para você tirar um glória da igreja, você tem que perder a voz. Você sabe de onde Jesus te tirou. Eu sei de onde Jesus me tirou. E o meu vizinho, da direita ou da esquerda, não se compara àquilo que Deus fez por mim. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus já fez por nós. Eu falei aqui, torno a dizer, e ouvi esta semana a confirmação. Jesus não precisa fazer mais nada por mim, por você e pela igreja. Ah, irmão, agora você está com heresia em cima do altar. Não! O que ele tinha que fazer, ele já fez. Só que eu e você, como igreja, temos que nos despertar. Porque você ouve a palavra, você ouve a verdade e continua dormindo, continua sendo enganado. Porque tem pessoas que só vêm aqui só na ceia. E o mês que tem 31 dias, 30 dias, ele fica igual pardal, pulando de galho em galho. E vou te dizer, você que tem pulado de galho em galho, cuidado, porque uma hora você vai pegar um galho seco, que você vai cair na armadilha do ladrão, que mata, que rouba, que mata e destrói. Aí você vai falar, irmão, mas eu vou todo dia na igreja, e todo dia da igreja não salva ninguém. Porque muitos andaram do lado de Jesus, muitos viram os milagres de Jesus, muitos viram um milagre no deserto e não entraram. É o que vai acontecer na igreja do século 21. Muitos vão chegar e dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu cantei, eu toquei, eu tirei serviço. Jesus vai falar, muito bem, só que eu nunca te conheci lá dentro da igreja. É que muitos vão ouvir. Andar uma coisa, viver outra, é completamente diferente. Viver Jesus é comunhão. Andar, todo mundo anda. Sai ali fora e pergunta, você anda com Jesus? Ando. Mas você vive Jesus? Viver Jesus requer de mim, de você, renúncia. Despertar. Apressar. A igreja precisa se apressar em acordar espiritualmente para acontecer o avivamento. Reanimar. A igreja tem perdido o ânimo. A igreja precisa reanimar, voltar ao primeiro amor, para que o avivamento chegue sobre nós. Cobrar ânimo. Nós precisamos ser cobrados todos os dias. A ter ânimo para servir Jesus. A vigiar. Nós devemos vigiar. Porque tem muitas igrejas
que estão te servindo pratos de lentilhas, que te levam e te conduza à vida espiritual morrer. Ou seja, as duas mortes, física e espiritual. Nós precisamos vigiar. O avivamento significa um retorno à vida em todos os sentidos. Fala de vida com abundância. Avivamento, irmão, requer ser estruturado em todas as áreas da nossa vida. É isso que é vida com abundância, irmão. Jesus não quer me abençoar só numa área, não. Ele quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Quando Jesus era homem, ele crescia na graça e no conhecimento. Ele não crescia desequilibrado, ele crescia calcado, lado a lado. Sabe o que está acontecendo hoje? Muita gente quer conhecer a letra. Cuidado com a letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Tem muita gente que tem conhecimento da letra. Fantástico. Você fica admirado, admirada, mas não tem o Espírito que vivifica. Quando alguém ensina a verdade, o que vai fazer surgir efeito? É o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. O Espírito vivifica. O avivamento é para quem já tem a vida em Cristo. Para mim receber o avivamento, eu tenho que ter minha vida em quem? Em Cristo. Se a minha vida estiver fora de Cristo, não há avivamento, irmão. Não há avivamento. O avivamento exige perseverança. Quando Jesus falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Eram 500. Passaram esses dias. 380 foram embora. É o que está acontecendo hoje. Quantos anos Jesus está falando que vai voltar? E quantos estão indo embora da igreja? Só vai entrar no céu os que perseverar. E só vai ser salvo depois aqueles que suportarem a tribulação. Qual que você prefere? Qual que eu prefiro? Nós subimos agora para o céu enquanto temos a oportunidade e temos o Espírito Santo, ou nós que estamos aqui, ou aqueles que vão ouvir, vão esperar o Espírito Santo ser tirado da igreja, e a igreja e a humanidade passar pela grande tribulação? Qual a escolha que eu e você como igreja fazemos hoje? A oportunidade que está sendo dada agora? Ou você suportar a tribulação e ver quem você ama ser machucado para você negar o seu Salvador? Você está vendo como a coisa é séria? Isto muitos líderes não deixam você ver. Porque ele enche a sua mente de entretenimento que você esquece do seu futuro, do que vai acontecer, do que a palavra já previu para acontecer no futuro. A igreja precisa ser reavivada. O que é o reavivamento? É aqueles que se distanciaram de Jesus,
que já foram batizados nas águas, que um dia falou em línguas estranhas, ele precisa ser reavivado. Avivamento é uma coisa, reavivado é outra. Reavivado é aquele que um dia já esteve no altar. Reavivado um dia é aquele que já pregou. Reavivado um dia é aquele que já tocou. Reavivado um dia é aquele que já serviu o Senhor e está longe. Ele precisa ser o quê? Reavivado. O que é ser reavivado? É nascer dentro dele de novo o desejo de aliançar com Deus. Para quem declinou na fé e está perecendo, quanto estão dentro da igreja, está declinando e perecendo, fracassando, porque aonde você vai, eles te servem comida com veneno, e quando você vem, você traz isso com você, você declina a sua fé, você está perecendo, porque um lugar só não é suficiente para você. Jesus está onde ensina a verdade. Existe muita igreja? Existe. Existem muitos líderes ainda que lutam pela verdade, que defende a verdade, mas tem muito lugar que o líder só quer o seu benefício próprio. Ele não quer nem saber se você está salvo. Segundo, porque é importante ter uma vida avivada. Alguns exemplos. Manter a comunhão com Deus. Será que nós temos mantido a nossa comunhão com Deus? Viver uma vida santificada. Será que nós temos separado daquilo que nos distancia do Senhor? Daquilo que nos afasta do Senhor? São os pratos de lentilhas, que às vezes são servidos dentro da igreja, e estão tirando a santidade, que é a presença de Deus. Dando sequência, a experiência de cada dia ter uma nova bênção. O que é uma nova bênção, irmão? Cada culto que você vir na igreja, é você ver o manifestar de Deus em você. O manifestar de Deus em nós nos dá uma nova vida, nos dá uma experiência. Quando você tem uma experiência com Deus, o seu coração deseja ardentemente em continuar a buscar. Este é o avivamento. Salmos, capítulo 85, versículo 6. Vamos para a terceira marca. Vamos ler o Salmo 85, 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Olha lá, não tornarás a vivificar-nos? O povo precisa ser vivificado por Deus, para que o seu coração tenha alegria, tenha prazer em estar em Cristo. Se você estudar todo o Salmo 85, você vai ver por que este Salmo foi escrito. Sabe por quê? Porque as pessoas preencheram o lugar que é de Deus com outras coisas. Aí quando chegou no versículo 6, eles escreveram assim: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Porque quando nós se distanciamos de Deus, muitas coisas acontecem e a presença de Deus é retirada. Tem muita igreja que a presença de Deus já foi retirada. Terceiro, nenhum avivamento pode ocorrer sem ação
divina e do Espírito Santo. Não tem nada. A única coisa que promove o avivamento é a ação do Espírito Santo. O que é a ação do Espírito Santo? É a sintonia com a palavra. Deus é o autor da vida. Agora, para você entender, Deus precisou inventar alguma coisa para que chamasse a atenção da humanidade para Ele? Por que hoje os líderes estão inventando? Ainda fala assim, Deus me deu esta estratégia. Ai, Jesus, minha mão. Ai, mano. Sabe o que está colocando hoje em cima do altar? Se você não sabe. Batman. Que representa os cavaleiros das trevas. O super-homem. De cuequinha apertadinha. A mulher maravilha. De calça apertadinha. Em cima do altar. Homem-Aranha descendo parede. Lobo mau para comer as ovelhinhas que é representada as crianças. No lugar que é de Deus. No lugar que é santo. Líderes que ensinam, mas quebram o seu ensinamento para não perder os membros de condição financeira, porque eles patrocinam o escândalo na igreja. E eu pergunto para você, aonde Jesus entra nisso? Aonde Jesus está na história? De Batman, de Homem-Aranha, da Mulher Maravilha, do Super-Homem, do Lobo Mau, da Vovozinha. Aonde? Me fala onde Jesus está no altar nesse meio desse bolo. Me fala. Se eu estiver errado, se eu estiver mentindo, me fala aí se você sabe. Aonde Jesus está nessa história? Aonde Jesus está? Se Ele falou, eu sou a verdade, eu sou a vida, é eu que liberto, é eu que transformo, é eu que atraio as pessoas a mim. É o que você está vendo em cima do altar. Aí sabe o que acontece? O líder desce do altar, senta na cadeira e o ladrão de João 10:10 entra. Eu roubo. Ele roubou primeiro quem? O líder. Eu mato, ele mata quem? Os ouvintes. Ele destrói quem? Os ouvintes. Pela mensagem. Aí eu pergunto para você, se você vê aqui, John, o super-homem vindo depois de mim aqui, você vai lembrar em João 10:10? Não, você vai lembrar do super-homem. A palavra você vai esquecer. É isso que o ladrão está fazendo. Ele está entrando dentro da igreja e fazendo você esquecer toda a palavra. Porque ele sabe, se você despertar no seu coração, a palavra vai mudar a história da sua vida, a história da sua casa, a história do seu filho, a história de tudo. Mas eles querem tirar a sua atenção de Jesus e colocar a atenção em outro. E eu bato na tecla. Nenhum avivamento pode ocorrer sem ação divina. Deus é o autor da vida. Quem é o autor do avivamento dentro da igreja é Deus. É porque Ele é que dá a vida. O avivamento só vem dele e é
privativo de Deus. Não tem homem, não tem pastor, não tem ministério que pode promover o avivamento. O avivamento é privado. Só recebe aquele que Deus acha que merece. Porque uma coisa é privada. Coisa privada você só entra se te autorizar. Você só vai se você for convidado. E o avivamento é privado. Só vai receber os que querem. Os que querem. E aqueles que estão lutando e correndo para receber o avivamento. No avivamento de Deus, age como Ele quer. O avivamento Deus faz como Ele quer. João 3,8. João 3,8. Diz assim: o vento sopra onde quer. O vento vai aonde ele quer, irmão. Ele vem daqui, vai lá, vem aqui, vai lá e volta. O vento vai aonde quer e ouve a sua voz. Será que você está sendo levado pelo vento? Vento de doutrinas? Ventos de profecia? Hoje vem de profecia, né? Tem gente que está ficando milionário dentro de casa. Oh, liga para mim. Meu WhatsApp, o WhatsApp do profeta revelador. Vou revelar qual é o seu osso. Vou revelar sua identidade. Vou revelar com quem você vai casar. Vou revelar o número que você vai ficar milionário. Tem um montão. Vento. Você está indo nos ventos de doutrina? Ou você está ouvindo a voz da verdade, mas não sabe de onde vem? Você ouve muitas vozes. Qual é as vozes que nós temos ouvidos aí? Satanás e o homem. Mas não é a voz de Deus. Nem para onde vai. Tem gente que está dentro da igreja e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos que nascer no Espírito para sabermos para onde nós vamos. Porque senão nós vamos ficar como vento, de um lado para o outro, sem saber para onde vamos. Mas quem tem o Espírito Santo sabe para onde nós iremos. O vento sopra onde quer. Eclesiastes 1:6. Coloca aqui os irmãos acompanhando para me concluir o que Deus falou comigo aqui. Se não der, na próxima oportunidade eu quero concluir esta mensagem, para você entender a importância do Espírito Santo. Você vai conferindo aqui Eclesiastes no telão. Ó. No avivamento nada é fabricado ou planejado. Hoje eles querem fabricar o avivamento. Já chega lá e fala assim, o líder chama lá os irmãos. Nós vamos começar a orar, você vai falar em língua, de repente você vai começar a dar uns esquivos para lá, para cá. É uma coisa, planejou. O Espírito Santo não planeja nada, acontece momentaneamente, de acordo com a igreja vai adorando, o Espírito Santo vai se manifestando em glória. Ele não precisa fabricar o avivamento, ele não precisa planejar. Já é uma promessa. Atos 2:2. De repente, o avivamento vai acontecer quando eu e você menos esperar. Nossa parte é tomar posse das armas espirituais de Deus e nos deixou. Quarto, o verdadeiro avivamento produz mudança. Você tem visto mudança em muitas igrejas aí? Hein? Igreja cheia não significa nada. A igreja cheia tem que representar mudança de caráter,
de compromisso com Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo, morremos para o passado e nascemos de novo. Primeiro, quando nascemos, comportamento, no falar, no andar, no ouvir. Romanos 6, versículo 4, no tratamento das pessoas. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não ser educado. Filipenses 2:5, nas nossas prioridades. Mateus 6:33, o verdadeiro avivamento promove restauração, apetite pela palavra de Deus. Salmos 27, versículo 4. Você vai acompanhando aqui, ó, depois Jeremias 15:16. O prazer de lê-la, de examiná-la e ouvi-la. A palavra de Deus é como mel, olha só, como mel, leite, fogo, espada, martelo, pão e luz. Esta é a verdadeira palavra. Foi que Jesus ensinou. 2 Samuel 19:35. Interesse por estar na casa de Deus. Salmo 122:1. A ausência de avivamento permite que vários itens substituam a nossa agenda com o nosso compromisso com Deus. Hebreus 10:25 responde o porquê muitos não estão em avivamento. Do primeiro amor, falta do primeiro amor. Apocalipse 2:4. O amor de Deus. Sem este amor, somos conduzidos à idolatria. Começamos a idolatrar pastores. Começamos a idolatrar levitas. Começamos a adorar tantas outras coisas. Adorar imagem. A idolatria não é só adorar imagem. Idolatria é quando você adora o homem. Idolatria é quando você adora um cantor. Idolatria é quando você adora um jogador de futebol. Idolatria é quando você adora um clube. Isso acontece dentro da igreja. A idolatria de pastores. A igreja que tem muito pastor, a igreja se divide. Ó, eu gosto mais daquele. Não, eu gosto mais daquele. Eu só oro com ele. Só ele põe a mão na minha cabeça. Só com ele que eu falo. É idolatria. Você tem que adorar somente ao único, que é Jesus. Amor a você mesmo. Idolatria, quando nós amamos nós mesmos. A valorização. Amor à família. Sem este amor, seríamos ignorantes. Amor ao próximo. Sem este amor, estamos errando o alvo que é Deus. Amor aos perdidos. Amando local, nacional e mundial. Conclusão. É tempo de ser moído por estas marcas que mudam, que moldam o nosso caráter, que melhoram a nossa vida com Deus. Marcas que agradam a Deus e o avivamento aconteça. Romanos 15:13. Quero ler rapidamente esses versículos e concluo aqui. Na outra oportunidade que nós tivermos, vou terminar de concluir aonde nós paramos. Mas eu quero finalizar com esses versículos aqui. Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança
vos encha de todo o gozo de paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não fazemos nada. 1 Coríntios 6, 19 e o 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. O Espírito Santo que vai fazer você, eu, a igreja, lembrar de tudo que Jesus ensinou. Não é entretenimento, não é personagem de quadrinhos infantil que vai te lembrar, é o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios 4:30, e encerro aqui. E não, preste atenção nisso aqui agora, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? O dia que o Senhor nos arrebatar. Existem 2 arrebatamentos. Primeiro arrebatamento: hoje pode ser o último dia que você pode me ver, e hoje pode ser o último dia que você vai me ouvir pregar. Jesus pode me arrebatar agora, mas eu também estou esperando o arrebatamento, onde o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar, e eu vou ouvir o meu novo nome dado pelo meu Salvador Jesus Cristo. Mas para você ver o dia da sua redenção, não se esqueça, o Espírito Santo precisa se fazer presente todos os dias na igreja. A função de agora é somente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está com a autoridade de selar o final do projeto de Deus para o dia da redenção. Aleluia! Aleluia! Só prevalece a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não aceite mais ser enganado. Se você tem visto acontecer, se levante e vá embora. Mas se você está num lugar que tem ensinado a verdade, lute junto com seu líder para chegar mais rápido possível o dia da nossa redenção. Amém? Fica de pé. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Sem o Espírito Santo não acontece nada. Sem o Espírito Santo não acontece nada. Sem o Espírito Santo não acontece nada.
não tem homem, não tem denominação, não tem pastor, não tem entretenimento. O que faz acontecer o dia da nossa redenção é Espírito Santo. E eu e você, como igreja, precisamos estar cheio do Espírito Santo para o grande dia da nossa redenção. Aleluia! Quem está esperando o dia da redenção? Levanta a mão. Quem está esperando o dia da redenção? Mas precisamos estar cheios do Espírito Santo, a qual nós estamos selados por Ele. Tem como fazer, por gentileza? Colocar aí, batiza. Toda a mensagem agora que eu tiver a oportunidade de pregar, vou falar do Espírito Santo e vou clamar a Deus, o avivamento começar por mim, o avivamento começar por você, o avivamento começar aqui nessa igreja no Marumbi, e o nome do Senhor ser glorificado, exaltado, reconhecido pelo avivamento verdadeiro, que é o da palavra.